E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o nosso Botafogo. Primeiro, a nota oficial do clube em relação ao transfer ban da FIFA, em relação ao Segovinha. Vou trazer para vocês aqui na íntegra a nota oficial do Botafogo, soltada ontem à noite, esclarecendo todo esse fato. Quero falar também sobre premiação. O Botafogo já tem garantido nesse ano, e a temporada só está começando, 118 milhões de reais em premiação. Vou explicar isso tudo para vocês. E para fechar, vai começar o Campeonato Brasileiro. Domingo tem Palmeiras e Botafogo. O Glorioso é um dos favoritos ao título. O Botafogo chega forte para esse Campeonato Brasileiro, apesar da imprensa dizer ao contrário. Quero conversar com vocês sobre isso. O que preocupa? O que deixa a gente tranquilo? Será que o Botafogo é um dos favoritos a esse título brasileiro? Nessa maratona de jogos, nesse calendário apertado, conversar sobre isso tudo com vocês agora. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro trazendo para vocês na íntegra a nota oficial do Botafogo em relação ao transfer ban. Lembrando que ontem, quinta-feira, tivemos uma live aqui no canal, 4 horas da tarde. Daqui a pouco vai estar passando nos cards aqui em cima, ou no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Você que não acompanhou a live, lembrando que toda terça e quinta tem live aqui no canal, 4 horas da tarde. E eu vou fazer live domingo, hein? Domingo, 7h30 da noite, tem live aqui no canal para a gente falar da estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Domingo, 7h30 da noite. Então, ontem na live, a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre o transfer ban em relação ao Segovinha. Vamos à nota oficial do Botafogo, soltada ontem à noite, quinta-feira. O Botafogo esclarecendo a questão do transfer ban, disse que foi falha de comunicação e que o clube não será afetado. A nota oficial do Botafogo diz o seguinte: primeiro, que o Botafogo foi notificado pela FIFA sobre o transfer ban referente à disputa judicial contra o Guarani do Paraguai em relação aos direitos econômicos do Segovinha. Segundo, o motivo da notificação foi uma falha de comunicação no processo. Terceiro ponto da nota oficial do Botafogo: nesse meio tempo, a disputa jurídica foi resolvida. E o quarto ponto para fechar a nota oficial do Botafogo é o seguinte: o Botafogo deixa claro, por esse motivo, o Botafogo não será afetado nas próximas janelas. Então essa foi a nota oficial do Botafogo, esclarecendo tudo. Já disse que está tudo resolvido com o Guarani do Paraguai, clube que detém os direitos ali, era dono, né, na verdade, do Segovinha, e que nesse meio tempo acabou acontecendo uma falha de comunicação e por isso que sofreu o transfer ban. O Botafogo poderia ficar até 3 janelas sem contratar jogadores e o Botafogo espera que até segunda-feira isso seja tudo resolvido pela FIFA. Agora, cara, eu falei aqui na live ontem e vou repetir. Não pode deixar chegar a esse ponto, né? A gente está falando de uma dívida, cara, de 2.600.000 reais. O que é 2.600.000 reais hoje para o Botafogo? E esse clube, o Guarani do Segovinha, já vinha cobrando o Botafogo publicamente, não é de hoje. Eles deixavam entender: a gente está procurando o Botafogo, a gente não tem resposta, vamos acabar entrando na FIFA. Foi o que eles fizeram. Eles procuraram o Botafogo, não tiveram resposta. Isso aqui é referente a uma parcela. E acabaram entrando na FIFA. E o Botafogo, cara,
sempre deixando no limite algumas situações. A gente entende que o Botafogo tem dívidas, às vezes você paga aqui, mas aperta do outro lado. Mas, cara, não pode deixar chegar a esse ponto, porque para a instituição, para o nome Botafogo, eu acho isso muito feio. A imprensa, tudo que a imprensa está querendo é isso. Então, acho que o Botafogo pode evitar isso. E não foi por falta de aviso, porque verdade seja dita. Esse clube, o Guarani do Paraguai, tentou entrar em acordo com o Botafogo sem precisar ir na FIFA, e o Botafogo não respondia essa equipe, esse clube. Então, cara, a gente tem que ser sincero aqui, porque a gente gosta do John Textor, a gestão dele é sensacional no Botafogo, mas quando erra, a gente tem que apontar o dedo também, porque a gente não é fantoche e a gente está aqui para falar a verdade. Olha, falando nisso, uma situação bem bacana, falando em grana. Ô, John Textor, paga todo mundo, John Textor, pelo amor de Deus, hein? Para evitar isso, para não acontecer de novo. O ano de 2025, a temporada só está começando e o Botafogo já tem garantido em premiação 118 milhões de reais. É isso mesmo. O Botafogo não ganhou títulos ainda nessa temporada, mas já faturou 118 milhões de reais e a temporada só está começando. Por quê? Se a gente pegar, o Botafogo vai participar da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Só pela participação, o Botafogo vai faturar 87 milhões de reais para jogar a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Se a gente pegar a Recopa Sul-Americana, que o Botafogo foi vice para o Racing, o Botafogo faturou 5 milhões de reais. E se a gente pegar o vice da Supercopa do Brasil para o Flamengo, 6 milhões de reais. E ainda podemos colocar também 17 milhões de reais só para participar da fase de grupos da Libertadores. E ainda tem 2 milhões de reais por estar na terceira fase da Copa do Brasil. Isso já corresponde a 45% do total arrecadado ano passado. Lembrando que ano passado, Botafogo campeão brasileiro, Botafogo campeão da Libertadores, o Botafogo arrecadou 261 milhões de reais em premiação e esse ano já corresponde a 45% do total arrecadado ano passado. Então imagina se o Botafogo ganhar títulos esse ano, e vamos ganhar, quanto é que o Botafogo vai faturar no final? Muita grana. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Falando nisso, quero conversar com vocês sobre Campeonato Brasileiro que vai começar. O Botafogo é um dos favoritos ao título, quero dar minha opinião sobre isso, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre Campeonato Brasileiro, se o Botafogo vai brigar pelo título ou não. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, quero dar minha opinião em relação a isso. A imprensa, né, tá colocando o Botafogo como uma surpresa. O Botafogo pode aparecer ali de novo, brigando em cima. Segundo a imprensa, se o Botafogo brigar pelo título e se o Botafogo ganhar o Brasileiro, vai ser uma surpresa, né? Mas isso é a imprensa, a gente não espera nada deles. E eu quero dar minha opinião sobre isso. Apesar do calendário apertado, só para vocês terem uma ideia, nos próximos 63 dias serão 19 jogos. Uma maratona, cara. Uma partida a cada 79 horas. Treinar, esquece. Vai ser só recuperar os jogadores e jogar. Recuperar e jogar, porque tempo para treinar não vai ter mais. Pelo menos o Botafogo teve um mês aí para se preparar, para ter um entrosamento, para conhecer o trabalho do novo treinador. E isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Teve outras equipes aí que forçaram no estadual, estão perdendo jogadores lesionados. O Botafogo pelo menos está um mês treinando. Claro, perde o ritmo de jogo, mas em compensação ganha em entrosamento em relação ao trabalho do Renato Paiva. Só para vocês terem uma ideia, nessa maratona, nesses próximos 63 dias, 19 jogos, o Botafogo vai dar meia volta ao mundo. E eu não estou brincando, o Botafogo vai dar
meia volta ao mundo. O Botafogo vai viajar 24 mil quilômetros. A viagem mais longa vai ser para Venezuela, para encarar o Carabobo na Libertadores. E 3 dias antes, o Botafogo vai estar em Salvador para enfrentar o Bahia. O Botafogo enfrenta o Bahia pelo Brasileiro em Salvador e depois vai para Venezuela encarar o Carabobo. Então essa é a viagem mais longa. Então o Botafogo, nessa maratona que a gente vai ter agora, vai viajar 24 mil quilômetros e sem brincadeira nenhuma. É meia volta ao mundo. Olha, o Botafogo entra como favorito nesse Brasileiro, um dos favoritos, na minha opinião, entra. Claro que o Botafogo não é aquele favorito absoluto, né? O Botafogo é o atual campeão brasileiro, é o favorito absoluto, não. Até porque o Campeonato Brasileiro, ele não permite você isso. Não tem como cravar quem é o favorito no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato imprevisível e tudo pode acontecer. Agora, na minha opinião, Botafogo, Palmeiras, Internacional e Flamengo brigam por esse título, pelo menos nesse momento. Ah, e o São Paulo e o Galo? Para mim, na minha opinião, nesse momento, é Botafogo, Palmeiras, Internacional e Flamengo entram nesse Campeonato Brasileiro em busca do título, tá? Nós temos elenco sim, se a gente pegar o elenco do Botafogo, que começou a temporada passada, o desse ano é melhor. O que começou a temporada, o primeiro semestre, esse elenco do Botafogo atual, na minha opinião, é melhor do que o que a gente tinha ano passado. Então, cara, o que me preocupa, os pontas. Cara, eu vou bater nessa tecla aqui de novo no canal. Os pontas do Botafogo me preocupam. O Santiago Rodrigues e o Arthur, eles vão ter que chamar a responsabilidade, assim como a Almada e o Luiz Henrique chamaram, e jogar bola. Claro, tem adaptação. O Santiago Rodrigues é a primeira vez no futebol brasileiro. O Arthur está se readaptando, estava na Europa, na Rússia. A gente sabe disso tudo, cara, mas eu acho que tudo vai de encontro aos pontas do Botafogo. Se eles chamarem responsabilidade, eu coloco até o Jefinho, tá? O Matheus Martins, o Nathan Fernandes. Eu falo dos pontas em geral, mas os titulares, o Santiago e o Arthur, cara, vão ter que chamar responsabilidade e vão ter que jogar bola. Então passa muito pelos pontas e a galera tá muito preocupada com o meio-campo do Botafogo. Eu não tô tão preocupado com o meio-campo do Botafogo porque a gente tem jogadores para rodar. Por exemplo, eu acho que o Nilton dá conta, a gente tem o Alan, a gente tem o Danilo Barbosa. No meio-campo, a gente tem jogadores para rodar e a gente tem jogadores que vão dar conta, apesar de estar no banco de reserva. O que me preocupa é a ponta do Botafogo, os dois lados, com o Santiago Rodrigues e com o Arthur. Na minha opinião, muita coisa vai passar por eles dois. São posições ali também fundamentais no time. Então, cara, o que me preocupa, assim, o que eu tô pensando de fato, olha, isso tem que dar certo, eles têm que jogar, eles têm que chamar a responsabilidade, na minha opinião, nesse momento, são os pontas. Porque se a gente pegar o time do Botafogo, a defesa é a mesma, os volantes são os mesmos. O centroavante, o Igor Jesus, é o mesmo. O Savarino é o mesmo. Os laterais são os mesmos. No banco a gente tem o Jair, a gente tem o David Ricardo, a gente tem o Marçal, o Cuiabano, o Ponte. Jogadores que a gente sabe o que esperar deles. Então, na minha opinião, a maior interrogação nesse momento no time do Botafogo são os dois pontas. As pontas do Botafogo, para mim, é a maior interrogação. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Claro, tem a situação também do Juan Cruz, né? O Juan Cruz, ele veio para o lugar do Tiquinho Soares. Quando o Igor Jesus não puder jogar, será que o Juan Cruz vai dar jeito? Então tem a questão do Juan Cruz também, camisa 9. Isso deixa a gente um pouquinho ressabiado também. Agora, o trabalho do Paiva, só para a gente finalizar, preocupa também? A gente está ansioso para ver o trabalho do Paiva? Cara, eu tô um pouco mais tranquilo, porque ele joga de uma forma posicional. Eu vi a entrevista coletiva dele, eu vi o amistoso. O posicional dele é um posicional um pouco diferente, as peças se movimentam, e isso é bom. Nesse amistoso contra o Novo Horizontino, teve determinados momentos do jogo que eu vi o Santiago Rodrigues caindo para a direita, eu vi o Arthur caindo para a esquerda. Então o jogo posicional dele é um jogo posicional que as peças não ficam presas o jogo todo aquilo ali. Por exemplo, o Luiz Castro,
ele era um jogo posicional, ele colocava o Júnior Santos na direita, o Vitor Sá na esquerda, e os caras morriam ali até o final do jogo. O Vitor Sá não saía da esquerda, o Júnior Santos não saía da direita, o Paiva não. O Paiva parece que ele joga no posicional, mas as peças se movimentam. Elas não ficam presas a uma posição o jogo todo, e isso me deixou um pouco mais tranquilo. Claro que a gente fica um pouco assim, porque é começo de um trabalho. Eu acho que o Botafogo talvez precise de algumas rodadas para engrenar nesse campeonato brasileiro, mas eu acho que sim, o Botafogo é um dos favoritos a esse título, e eu tenho certeza que o Botafogo vem forte para essa competição. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.